Mais de 100 anos separam a gripe espanhola da Covid-19. Duas pandemias distantes no tempo histórico, mas semelhantes nas suas características e na sua gravidade. Os entrevistados de hoje do programa são o historiador Pedro Simas e o pesquisador da Fiocruz, Lindomar Pena. Em que momento histórico a gripe aparece? Primeiro, bom ressaltar que assim, a pandemia não é uma novidade para a humanidade, né? A gente já viveu vários momentos. Se a gente fizer um resgate mais ancestral, desde o Egito Antigo, por exemplo, a varíola já assolava as populações, na Idade Média, a peste negra. A gripe espanhola, ela assolou o mundo a partir de 1917 para 18, nessa transição aí. É bom lembrar que esse era um contexto de muitos fluxos populacionais. O mundo vivia a sua segunda revolução industrial, novos meios de transporte, muitos navios circulantes por vários continentes, né, transatlânticos. Então, naquele contexto ali da Primeira Guerra Mundial e do neocolonialismo, dessa máxima integração de 17 até 1920, nós temos indicadores dessa doença aqui no Brasil. Se a gripe espanhola surgiu nos Estados Unidos, como é que ela chegou a essa nomenclatura? Por que, então, gripe espanhola? O que acontece é que durante a Primeira Guerra Mundial, os países que estavam em conflito, sobretudo ali a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente, os países mais acometidos inicialmente foram Inglaterra e França. E esses países, para não diminuírem o espírito de corpos das tropas, né, eles acabaram censurando a imprensa naquele momento. Então, assim, ninguém falava literalmente que havia uma pandemia ou um risco de pandemia circulante ali. Então, como a Espanha, assim como Portugal, foram países neutros no conflito na Primeira Guerra Mundial, então a imprensa naquela época, o rei Afonso, ela tinha liberdade plena para poder publicar artigos, enfim, sobre a pandemia. Então, acabou que todo mundo acabou nomeando, né, a Espanha como autora ou como berço dessa pandemia, justamente por conta da liberdade de imprensa que havia nesse período para publicar essas notícias. Quem matou mais, a gripe espanhola ou a Primeira Guerra Mundial? Morreu aí entre 8 e 14 milhões de pessoas nesse conflito, né? Mas, de fato, a gripe espanhola matou bem mais, inclusive. Um fato curioso é a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Em 1917, terceiro ano do conflito, nós temos na presidência do Brasil Venceslau Braz. Ele assina um acordo com o presidente Wilson, Woodrow Wilson, dos Estados Unidos. O Brasil participa do conflito. E naquele momento, como o Brasil não tinha uma experiência bélica de artilharia, envia o quê? Um navio, justamente, de médicos e enfermeiros. E aí, o primeiro ponto de parada é Senegal, que naquela época tinha uma ocupação francesa. E boa parte dessa nossa tripulação já é contaminada pela gripe espanhola. Estima-se que nessa primeira viagem de ida para a guerra, o Brasil fez base tanto em Lisboa quanto propriamente no sul da Espanha, a gente já perdeu 150 profissionais de saúde em média. E nesse mesmo período, né, a gente recebeu uma embarcação famosa, a embarcação SS Temerara, que vinha, né, de Londres, depois passou em Lisboa, chegou em Recife, deixou os primeiros passageiros e uma embarcação que teve 72 pessoas contaminadas, pelo menos. Depois foi para Salvador, Rio de Janeiro, enfim. Em suma, a gripe matou muito mais que a própria guerra, que os campos de batalha. Enquanto no Recife, em um único mês, morreram 1.250 pessoas pela gripe espanhola, Salvador registra 386 mortes. Tem explicação para isso? A gente não tem explicação precisa para esse fato específico, mas a gente precisa entender a dinâmica da transmissão viral. A transmissão também da gripe espanhola, assim como o coronavírus, é uma transmissão por contato e também pelo ar. Diferenças de comportamento das pessoas podem ter ditado essa disparidade na quantidade de óbitos. A gente está vendo agora com o caso de coronavírus, duas cidades muito afetadas, Rio de Janeiro e São Paulo. Foi por onde a Covid-19 chegou, e aí a doença está disseminando para outras partes do país. Então, nesse caso de Recife e Salvador, assumindo que a infraestrutura de saúde era muito parecida entre as duas cidades, a gente só pode pensar em termos da dinâmica da transmissão viral. O número de pessoas que chegou infectadas em cada uma dessas cidades por eventos randômicos que levaram à transmissão da doença mais em uma cidade do que em outra e, consequentemente, maior mortalidade. Há registros do comportamento social
em relação às medidas protetivas por conta da gripe espanhola? Como é que a sociedade da época da gripe espanhola se comportou? Primeiro, nós tivemos uma grande precariedade em termos de comunicação. O governo foi muito criticado por várias autoridades da época, inclusive presidentes de província ou governadores de estado, pela letargia, pela lentidão numa ação para combater, principalmente nas principais capitais, que sinalizaram que tiveram casos como Recife, por exemplo, Rio de Janeiro. Há muitas notas de jornais preventivas. Tomar limonada era um exemplo. O quinino, também evitaria a gripe espanhola. Havia também a ideia da caipirinha, era muito recomendada nessa época, acabou se popularizando. As pessoas, com a pouca informação, mesmo assim não respeitaram. E é interessante que no Brasil, no Rio de Janeiro, se encontra um resquício de um movimento espanhol entre dezembro de 18 e fevereiro de 19, que foi a Liga Anti-Máscaras. É um movimento justamente que combatia essa percepção de que o governo está mandando que a gente fique em casa, está contrariando a nossa liberdade constitucional, a Constituição Liberal da Espanha do século XIX, a gente está sendo preso e as máscaras não têm mostrado eficácia, porque as pessoas relacionavam. Eu estou usando máscara, mas o número de casos está aumentando na Espanha. Então, houve a Liga Anti-Máscaras, que também chegou ao Brasil. Então, assim, pouca informação e pouca obediência, Teve um evento que aconteceu nos Estados Unidos, parecido com o que aconteceu aqui no Brasil, em duas cidades nos Estados Unidos. Uma foi Filadélfia e a outra St. Louis. Em ambas as cidades, em 1918, eles tinham programado eventos públicos, uma parade, e na Filadélfia eles não cancelaram o evento. E pouco depois, 2 meses depois, tinha mais de 10 mil mortos por gripe espanhola. Teve uma segunda onda. Em St. Louis, eles não fizeram essa parade, esse evento. E aí o número de mortos, eles teve em torno de 700 mortos. Estão mostrando de uma forma muito clara a importância desse isolamento social. Em São Francisco também, na Califórnia, fizeram um grande evento e pediram para as pessoas retirarem as máscaras. Vamos todo mundo tirar as máscaras juntos. E pouco depois teve uma explosão de novos casos, teve uma segunda onda da gripe espanhola. Assim que os casos cessarem ou diminuírem, a gente precisa continuar com os procedimentos de higiene, de biossegurança, porque a gente não sabe, mas é possível que nós tenhamos ondas dessa pandemia de Covid-19. Semelhanças vocês encontram, eu vou começar por Pedro, mas a pergunta vale para os dois, vocês encontram entre a pandemia da gripe espanhola e a pandemia da Covid-19? A ineficiência do Estado, em geral, eu digo enquanto federação, o Brasil naquele momento da gripe espanhola era uma república recém-estabelecida, ainda com muitas autonomias para os estados, os governadores dos estados mais ativos que a própria União naquele momento, já se percebe, as pessoas continuaram, assim como hoje, acreditando em boatos. A gente tem milhares de boatos hoje para o WhatsApp, tem muitos casos de intoxicação por aspirina, contava-se que a aspirina também era um caminho para evitar a gripe espanhola. Tem as farmácias todas lotadas com gente comprando cloroquina, então tem comportamentos muito comuns, pavor da população, depois a descrença. Inicialmente a taxa de isolamento cresce, depois as pessoas percebem que continua a gente morrendo e vão para as ruas novamente. Uma disputa entre o Estado, a comunicação do Estado e a imprensa independente. A gente também percebeu isso na virada do governo Médici para o governo Geisel. É importante dizer que nós tivemos uma pandemia, que chegou a matar 1,15 pessoas por dia e tal, matou mais de 400 pessoas, e que, de um lado, enquanto alguns meios divulgavam, o Estado negava. Então, há muitos paralelos que a gente pode traçar algumas pontes entre 18, 75, por exemplo, e 2020. Inomar, muito obrigada. Pedro, muito obrigada. E muito até obrigado. O próximo encontro. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e até o próximo. Até lá.